Oi, eu sou a Érica do Estrela e Alma, e se esse vídeo chegou até você, fica até o final, porque ele pode mudar a forma de você entender a astrologia e como você vai utilizar essa ferramenta de forma prática na tua vida para te ajudar na hora de tomar decisões, ok? Porque a astrologia é isso, a astrologia é uma ferramenta de autoconhecimento. A astrologia serve para que você se torne a melhor versão de você mesmo, para que no momento de crise, de dificuldade, quando você não tem para quem pedir ou você não quer se expor, né, não quer ouvir a opinião dos outros, você quer ouvir a tua voz interior, a astrologia é excelente para te ajudar a se olhar no espelho, a se autoconhecer, a perceber qual é o melhor caminho a ser seguido. É isso que é astrologia, é uma ferramenta de autoconhecimento que te auxilia de forma prática na vida a tomar decisões e a ser a melhor versão de você mesmo, tá bom? Olha só, uma astral. Eu vou fazer uma aula prática de todos os elementos que estão aqui, passo a passo, a gente vai aprender a interpretar. Mas no primeiro momento, eu quero que vocês olhem para o mapa astral, perceba que tem muita coisa aí, não é mesmo? Tem 12 casas, tem 12 signos, tem pelo menos aí de 10 até 20 planetas. Eu chamo de planeta, mas Sol, Lua, Quirón, Ceres, isso tudo que está aí dentro, né? Enfim, Plutão, que hoje em dia também foi rebaixado, tudo isso eu chamo de planeta, para facilitar, né? Essas linhas que são os aspectos, como os planetas se relacionam entre si, fazem toda a diferença na interpretação. Isso tudo é um mapa astral. Mas o mais importante é você. Você está no meio disso. Você está aqui, no centro dessa esfera perfeita. Okay? E é você que vai determinar como esse mapa astral vai se concretizar na tua vida. O mapa astral, ele não determina. O mapa astral, ele influencia. Ele é uma luz. Eu gosto muito da metáfora do mapa astral como um bar. E eu vejo isso na vida real mesmo. Às vezes você pega um cliente com um mapa astral fantástico, os planetas dignificados, as casas com excelentes aspectos ali, né? Tudo equilibrado. E a vida da pessoa não é. E às vezes um cliente que tem uma astral difícil, cheio de quadratura, uma grande cruz, falta elemento, é uma pessoa muito mais equilibrada. Por quê? Porque uma astral é só o barco. É você que decide como vai navegar isso na tua vida. Não adianta você ter excelente mapa astral e ficar sentado achando que tudo vai literalmente cair do céu, não é mesmo? Depende de você. Então, vamos utilizar essa ferramenta de autoconhecimento e aprender como, na prática, evoluir através da interpretação astrológica. É para isso que serve, ok? Não é fatalista, não é determinista, é um processo de evolução do ser humano. É como se fosse uma terapia, um autoconhecimento mesmo, ok? Então, a próxima aula, que é onde eu já falei aqui dos 12 arquétipos, na aula anterior, falei sobre o significado dos elementos, das modalidades, como cada elemento e modalidade, quando entra em conjunto aí, faz o signo, e a gente vai ver na próxima aula a forma mais prática de como interpretar isso. Mas eu preciso primeiro que vocês entendam, antes de entrar na interpretação, para que serve fazer essa interpretação, né? Por que a gente vai interpretar o mapa astral? Para justamente nos conhecermos melhor. Se você perceber que no teu mapa astral falta terra, não é para você falar, nossa, eu nunca vou conseguir, então, prosperidade financeira, eu nunca vou conseguir, é por isso que eu não tenho pé no chão, eu nunca vou conseguir comprar minha casa, nunca vou conseguir, sabe, umas viagens, assim, que às vezes eu escuto de alguns clientes, não é para isso que você faz uma mapa astral. Você faz para uma autoanálise, caramba, eu não tenho terra no mapa astral, então eu provavelmente preciso trabalhar isso. Será que eu sou uma pessoa que não consegue estabelecer uma rotina, que tem dificuldade de fazer as coisas até o final, que tem dificuldade
de enxergar a realidade como ela é, o que eu posso fazer para melhorar? Ah, eu vou comprar um diário, eu vou anotar as minhas metas, eu vou me cobrar mais. Se eu tenho dificuldade com a parte material, poxa, então eu vou pedir ajuda, né? Vou pagar uma pessoa aí para fazer uma consultoria jurídica para mim, vou conversar no meu banco para ver se eu consigo aplicar o dinheiro de uma forma mais segura. Então, você precisa entender essa limitação tua. Ah, tá faltando um elemento, então é uma limitação, mas é algo que eu preciso desenvolver e depende só de você. Você está no centro aqui desse mapa astral. Por isso que eu gosto da ideia do mapa astral como um barco, porque tem gente que recebe um barco excelente e não consegue navegar bem o barco. Por quê? Porque o piloto não é bom. E tem gente que às vezes recebeu um mapa astral ruim, um barco ruim, mas investiu ali, se melhorou, contratou as pessoas corretas, demitiu da vida, né? Mandou descer do barco as pessoas que não estavam corretas, porque você é o capitão do teu barco. Se você não assumir esse mapa astral, se você não assumir a tua vida, o teu barco, você vai ficar solto ali no oceano, indo para qualquer porto, perdido, literalmente, né? Então, assim, para e pensa, para que eu vou estudar astrologia? Para que eu vou interpretar o mapa astral de um cliente? Para ajudá-lo. Agora, o cliente precisa também, a pessoa que você, se você está estudando o seu mapa astral, você precisa se olhar nesse mapa astral e perceber que você é um elemento ali dentro que influencia esse sistema. O mapa astral, ele não é fatalista. Você não olha no mapa astral e fala, nossa, eu tenho Júpiter dignificado, a minha casa 2 está excelente, eu não preciso fazer nada que vou ter prosperidade econômica. Ah, eu tenho na minha casa 7 de relacionamentos excelentes aspectos, Vênus, eu tenho trígono, Vênus com Marte, olha só, eu vou ter um bom casamento. Daí você fica ali esperando que caia do céu o casamento. Não é isso, por favor, não é isso. Entendam que isso que está ali no mapa astral é um indício. Então, você precisa tentar aprimorar, melhorar, superar as dificuldades que o mapa te apresenta, fazer mesmo uma autoanálise e buscar usufruir das qualidades do que está ali no teu mapa. Um exemplo na minha vida, uma coisa real que aconteceu na minha vida. Eu estava num momento de impasse, eu sentia que eu não estava fazendo o que eu deveria estar fazendo. Eu tinha terminado a faculdade, passado na OAB de primeira, estudando para concursos, estava começando a ter aprovações em concursos. Minha família estava animada, meus amigos, todo mundo me falava que eu ia ter um excelente percurso na minha carreira jurídica, se eu quisesse permanecer, mas eu internamente não estava feliz, eu não estava me sentindo bem naquele momento na minha vida. Me sentia como se eu estivesse fazendo a coisa errada no lugar errado. Sabe aquela vozinha interna que você tem falando tem algo errado? Eu olhei para o meu mapa astral. Eu já estava procurando um caminho que não fosse concurso público, jurídico, etc. E eu vi que tanto no meu mapa astral de nascimento, quanto o mapa astral daquele momento, astrologia horária, que tudo estava muito favorável para viagens a longas distâncias. Comunicação. Eram as duas coisas que estavam muito fortes, e estavam em comum com o meu mapa astral de nascimento e com o momento histórico que eu estava vivendo naquele lugar. Então, eu fui atrás de oportunidades, e surgiu uma oportunidade de ser comissária internacional. Amigos, famílias, todo mundo falando que era uma loucura. Mas aquilo, o meu coração vibrou com a ideia de eu largar tudo para ser comissária internacional. E olhando para o meu mapa, eu falei, gente, o céu também tá me apoiando. Então, foi uma decisão astrológica? Não, foi uma decisão minha. Mas, sem dúvida, olhar para o mapa e ver que aquilo tinha um apoio ali, para mim, como astróloga, foi fantástico. Eu fui fazer a entrevista para Qatar Airways, passei de primeira,
fui chamada e foi uma experiência maravilhosa, que realmente me deu a coragem de largar a aprovação no concurso público, largar todo aquele universo e ir atrás do que fazia o meu coração vibrar. E graças a Deus que eu fiz isso, porque a minha vida, a partir daquele momento, se abriu de uma forma muito boa, muito positiva. Eu me senti muito melhor internamente, vivi coisas incríveis, conheci meu marido, tive meu filho, saí do Brasil, a minha vida realmente foi outra. E para isso que serve a astrologia. Em momentos de crise, você olhar para o teu mapa astral. Em momentos normais, em que você não está em crise, você também olhar para o teu mapa astral e perguntar o que você pode melhorar. Quando você vê ali uns aspectos pesados entre os seus planetas, pensa na tua vida, como você está trabalhando aquilo. O que você pode fazer para melhorar? Se você não tem, por exemplo, uma casa 7 de relacionamentos bem dignificada, favorável, pensa, nossa, realmente, na minha vida, qual é o tipo de pessoas que eu atraio? O que tem ali? Ah, eu tenho um Netuno mal aspectado, por exemplo, né, na casa 7. Ah, então você tem um problema com a ilusão. Você, você, você se ilude muito em relação aos outros. Ou você se autoilude também. Pode ser isso, né? Se tiver, por exemplo, Netuno com Lua, tudo a ver com uma autoilusão também. Como tá ali, né? A tua percepção em relação à verdade, a tua percepção em relação ao outro. Quando você percebe, realmente, isso que está aqui no mapa astral tem tudo a ver comigo. O que você faz? Você vai atrás, você pega, por exemplo, eu confio muito na opinião da minha mãe, ou eu tenho uma terapeuta que eu confio muito. Então você pergunta a opinião para a pessoa, né? Eu não confio em ninguém. Então, vamos aprender a se escutar melhor? Vamos aprender a ir com calma nos relacionamentos, não é mesmo? Você dar tempo ao tempo, conhecer o outro melhor, sem medo, mas também tentar diminuir essa tua tendência à ilusão. Eu estou dando exemplo aqui, né? Mas é para isso que serve o mapa astral. Não é para você olhar e falar, nossa, realmente, eu tenho Netuno aqui, mal aspectado na casa 7, nossa, vou ser iludida e o resto da minha vida nunca vou conseguir. Não, não é isso. Eu tenho horror quando eu pego, por exemplo, um cliente que me pede para fazer uma mapa astral e eu falo alguma coisa para ele, não sei, por exemplo, você aqui você tem Quiron na casa 3, por exemplo, você tem muitos planetas na casa 3. Casa 3 é comunicação, irmãos, enfim, você tem aqui uma questão com a comunicação difícil. Não sei se você teve algum problema na infância, a gente começa a conversar sobre isso, né? Daí tem aquelas pessoas que falam, nossa, realmente, tem tudo a ver, eu tenho, mas olha, eu tô trabalhando, sabe? E tem aquelas pessoas que falam, eu realmente, nossa, eu tenho muito azar, eu nunca vou conseguir. É horrível. Quando você pega esse tipo de pessoa que na boca já está sentenciando a vida dela negativamente, já era, né? O que está saindo da tua boca? Quais são as palavras? O que você está vibrando ali? Quando você olha para o teu mapa astral e você vê um aspecto ruim, o que você está falando ali para você? O que você está vibrando em relação àquele aspecto? É isso que você está atraindo para a tua vida. Agora, olha que legal se você olhar para o teu mapa e falar, nossa, está faltando isso. Como eu posso melhorar? O que eu preciso fazer para aprender com isso que está faltando? Porque o mapa astral ele é um grande professor, ele é um espelho. Então, olha para o que está ruim, olha para o que está faltando e pensa, não como fatalismo, como vitimismo, ai meu Deus, nossa, realmente eu vim com azar e o resto da minha vida eu vou ter esse mapa astral. Não, pensa como eu sou capaz de mudar isso. O mapa astral está simplesmente mostrando uma tendência que eu tenho que eu consigo mudar, só depende de mim. Antes de eu começar aqui no YouTube, eu estava trabalhando muito como professora. Eu sou professora de inglês, italiano, espanhol e português, que são as línguas que eu falo fluentemente. Gosto muito de dar aula de italiano, é a minha preferida. E eu lembro direitinho, o primeiro dia de aula,
Era o mesmo livro, eu sou a mesma professora, a aula durava 1 hora. Os alunos, sempre no primeiro dia de aula eu perguntava, né, pra, por que você está estudando italiano, para quê? E como você se sente em relação a estudar italiano. Quando o aluno falava, nossa, é muito difícil aprender um idioma, eu não tenho facilidade, eu acho que eu não vou conseguir. Eu... Gente, o aluno dava uma travada e realmente a maioria não conseguia. Quem repetia isso, é muito difícil, porque eu não tenho facilidade, eu não vou conseguir passar nessa prova. Eu ficava internamente até triste, eu falava, nossa, eu tenho que tentar primeiro mudar a mentalidade desse aluno, antes de ensinar italiano para ele, porque não vai passar, se a pessoa ficar com essa, ela já sentenciou ali, né, que não vai passar. Não é só uma questão da palavra, é uma questão da vibração, ela vai para a prova com medo, com ansiedade, com estresse, ai meu Deus, não vou passar, muito difícil, né. O aluno que chegava e falava, eu nunca estudei italiano na vida, mas eu acho tão bonito, eu acho tão poético, não vejo a hora de começar a estudar. Eu acho que parece com português, né, não vai ser tão difícil. O mesmo livro, mesma professora, mesmo tempo. O aluno que falava isso aprendia muito mais fluido. Às vezes até ele tinha um sotaque mais forte, ele tinha mais dificuldades, mas ele passava na prova. E não é magia, não é só a lei da atração, né? É o fato de você perceber que você faz a tua realidade. Então, o mapa astral não é uma coisa fechada, é uma coisa em construção. Por favor, aprendam isso. Aprendam a trabalhar com o teu mapa astral, você junto com o mapa astral, ok? O mapa astral de nascimento não vai mudar, até o final da tua vida vai ser o mesmo. É verdade. Mas você pode sim mudar a forma daquelas energias atuarem na tua vida. Isso depende só de você. O barco que você ganhou aí para navegar nessa vida é esse. Agora, você consegue ampliar, fazer as melhorias, contratar pessoas melhores, demitir quem não está funcionando. É sobre isso, não é mesmo? Por exemplo, eu sou Érica aqui, né? E eu tenho, apesar de eu ter nascido com esse corpo, eu tenho a liberdade de me tornar uma pessoa com mais músculo. Claro, eu não vou ficar com 2 metros de altura, mas depende de mim, como eu vou envelhecer, a minha saúde geral, não é só a genética, entende? Depende do meu esforço, do meu autocuidado. Da mesma forma, o mapa astral é como se fosse esse corpo aí que te entregaram. É esse barco aí, não sei qual metáfora vocês preferem, mas precisa entender isso, porque é fundamental a tua relação com o mapa astral. É realmente uma relação, uma terapia, um autoconhecimento, ok? Qual é a melhor técnica? Tudo tem que partir do mapa astral de nascimento, tá bom? Você precisa primeiro fazer um mapa astral de nascimento. Quando vem alguém e pede uma sinastria, eu quero saber se eu combino com essa pessoa. Ok, vamos fazer uma mapa astral do teu nascimento, uma mapa astral de nascimento da pessoa e depois a gente faz a sinastria. Não dá para sair fazendo de cara a combinação dos dois, a sinastria direto, não dá. Não dá para, por exemplo, chega uma pessoa me faz uma pergunta, não dá para fazer uma astrologia horária do momento da pergunta e responder para ela, se eu não conheço o mapa astral da pessoa, porque tudo depende do mapa astral. Então, aqui eu vou tentar começar as próximas aulas a explicar a interpretação do mapa astral, para a gente primeiro entender a interpretar o mapa astral, ok? E depois, qual é a melhor técnica para mim, quando a gente está nesses momentos de crise? É combinar astrologia horária com o mapa astral. Eu gosto muito da Evangeline Adams. Ela foi a maior astróloga nos Estados Unidos. E ela foi a primeira pessoa que eu comecei a estudar que misturava tão bem a astrologia horária com o mapa astral de nascimento.
E você vê que os resultados que ela tinha lá em 1900 eram incríveis. E até hoje, se você continuar fazendo esse estudo de mapa astral de nascimento e astrologia horária, você vai ter resultados incríveis também. Sempre obtive respostas extraordinárias quando eu misturo astrologia horária com meu mapa astral. É muito interessante. E a melhor forma, na minha opinião, de você perguntar as coisas para serem respondidas, usar essa ferramenta. Gente, não é para você lavar as suas mãos. Ah, eu não sei se eu, por exemplo, se eu me caso, se eu não me caso, se eu viajo, se eu não viajo, se eu faço, se eu não faço, então vou fazer astrologia aqui, e o que a astrologia decidir, eu sigo. Não é bem assim, não é mesmo? Você é o capitão. O que é importante da astrologia é você olhar e ver, nossa, talvez agora não seja o momento mais favorável para isso. Realmente não tá favorável. Olha ali, vê quais são as casas que estão, cada casa simboliza alguma coisa na astrologia, né? Vê o que está sendo ali mais movimentado e para e pensa, né? Fala, nossa, realmente, o que eu estou sentindo? Será que é isso que eu estou sentindo? Entendeu? Mas é um diálogo ali. Não é um monólogo. O mapa astral não vai virar para você e falar, oh, meu filho, é isso, segue esse caminho aqui. Não. O mapa astral pode ser um mapa, mas é você que dialoga com ele e decide como você vai atravessar ali aquele oceano, aquela tempestade que está na tua frente com um barco que você tem, ok? Para isso que serve a astrologia. Muito importante nós entendermos isso, que o mapa astral precisa ser trabalhado em conjunto com a gente para melhorarmos.